Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, neste ensino da tarde eu vou procurar ser um pouco mais breve, porque eu sei que é um momento mais cansado, né, da parte de vocês e da minha parte também. Alguns com certeza vão dormir, eu não me incomodo, pode dormir à vontade, não vou acordar nem nada não, tá? Só toma cuidado para não cair da cadeira, né, para não chamar a atenção. E se conseguir, né, se concentrar naquilo que eu vou colocar neste momento, eu acredito que você vai sair daqui edificado, porque eu vou tentar fechar um pouquinho o ciclo, né? Muito embora esse conteúdo, como eu disse a vocês de manhã, ele é muito mais amplo, ele tem vários ensinos, mas eu vou tentar fechar um pouquinho o ciclo, porque nós falamos sobre a questão da experiência de Deus, a experiência fundante, a experiência solidificante, e eu defendi esse tempo inteiro, né, que a nossa experiência com o Senhor, quando feita realmente na sua plenitude, ela pode nos conferir, sim, a maturidade humana, a maturidade pessoal, a plenitude pessoal, porque nós conseguimos, ao nos assemelhar a Cristo, nós herdamos as qualidades humanas de Cristo, por assim dizer, né? Aquele equilíbrio pessoal dele, a condição propriamente humana de Jesus. O cristianismo, como eu disse, é uma religião muito humana, no sentido de que ela entende as coisas, as realidades espirituais sempre encarnadas na vida. Uma das primeiras querelas do cristianismo foi justamente essa, porque existiam pessoas que diziam que Jesus não era homem, era Deus somente. Então isso ficou uma querela muito grande, e tinha grandes teólogos, de repente, dizendo isso também, né, que Jesus era só Deus, não era homem. Quem toma a frente desse negócio inicialmente é justamente o evangelista João, que ele, na primeira carta dele, você encontra uma passagem que ele diz mais ou menos assim: quem é que está conosco? Quem é que é filho da luz? Quem é que é de Deus? Aquele que diz que o Verbo se encarnou. Ou seja, que o Verbo se tornou carne, pessoa, veio morar no nosso meio, etc. Isso é muito importante para São João, né? Até porque é justamente aí que está o diferencial da nossa religião. Porque se você imaginasse Jesus somente como Deus, é como se ele continuasse muito distante. Deuses, divindades puras, são distantes. Divindades puras, no sentido que nós estamos falando, eles não se misturam, entendeu? E o Verbo, o nosso Deus, ele quis ser igual a nós em tudo, menos no pecado, claro, porque o pecado não pertence à natureza humana. Ele quis realmente mostrar para nós, fazer uma recriação do novo Adão. O ser humano tal como Deus pensou, não sem sentimentos, sem fraquezas, porque o ser humano tem fraqueza. Desde que o Verbo se encarnou, Deus se fez fraco, de certa maneira, e continua fraco. Você tem ideia do que isso significa? Porque depois que o Verbo se encarnou, se tornou Deus, morreu, ressuscitou e voltou para o seio do Pai, desde esse dia que existe um homem na Trindade. Não é? Então, existe uma pessoa humana na Santíssima Trindade. E uma pessoa humana com suas, digamos assim, limitações. Porque o ser humano é limitado desde que ele foi criado. Ele não é pecador, mas ele é limitado. Ele tem limites. Né? Então, o cristianismo, e isso é muito bonito. A nossa religião é muito bonita por causa disso. Porque é uma religião encarnada, né, concreta. Por isso, a nossa referência deve ser sempre o Evangelho. Eu insisto, a nossa referência é o Evangelho, é enxergar Cristo, olhar para Cristo, perceber quais são os traços de sua maturidade, mostrar isso para as pessoas, fazer com que as pessoas se espelhem em Cristo, queiram ser igual a Jesus e, ao ser igual a Jesus, adquiram, então, esses traços humanos. Por exemplo, a definição identitária de Cristo, ele é muito preciso. Leia o Evangelho, que você vai ver que Jesus sabe exatamente quem ele é e a que veio. E ele não se prende a coisas
que não estejam em acordo com a sua identidade e com a sua missão. Isso é muito bonito a gente perceber no Evangelho. Tem uma passagem que exemplifica muito bem isso, que é aquela passagem, aquele episódio em que Jesus cura uma série de pessoas na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Vocês estão recordados dessa passagem. Ele cura um bocado de gente, mas aí chega a hora lá das 6 horas da tarde, eu acho que do sábado, chega o sábado, aí tem que parar de curar, né? Quando é no domingo cedo, Jesus sai de madrugada para rezar, como ele tinha o costume, né? E a multidão volta para a casa de Pedro com a expectativa de que ele volte a curar. Tanto que o próprio Pedro fica entusiasmado e agoniado, a gente diria na Paraíba, aperreado, procurando Jesus. E quando encontra Jesus, diz: todos te procuram. Nessa expressão petrina que a gente vê na Bíblia, quando ele diz todos te procuram, entenda, o que tu está fazendo aí? O povo está precisando, o povo está querendo que você vá lá curar, nós temos que voltar para lá para curar. Se fosse por Pedro ali, porque Pedro também era imaturo, o pobre, né? Só depois do derramamento do Espírito Santo é que ele se apruma. Mas até antes do Pentecostes é difícil lidar com Pedro. Os meninos lá de casa dizem que eu arrumo uns inimigos no céu, né? Que eu fico criticando os santos. Quando eu chegar no céu vai estar tudo me esperando lá para me pegar, né? Mas é o Evangelho, está lá. Ele é muito... tem umas atitudes, né, extremamente infantis, né? A gente vê como ele se dirige às vezes para Jesus, como ele interpela Jesus, ele quer chamar a atenção de Jesus. É um negócio muito doido, né? E aí, nessa frase, está implícito isso, está implícito Pedro dizendo: não, a gente tem que voltar para lá. Se fosse por ele, eu acho que ele fazia um santuário ali na casa dele, né? Ficava Jesus preso ali, e ia fazer umas lanchonetes, uns negócios, né? Então, ia pedir o bispo a autorização para o Santíssimo. e daqui a pouco ia botar nas redes sociais, e caravana e tudo. E Jesus ia ficar ali, na casa de Pedro, em Cafarnaum. É interessante como Jesus, às vezes, até de uma forma contundente. Às vezes a gente pensa que Jesus é até agressivo. Porque quando Pedro diz: todos te procuram, no sentido, venha, vamos curar, vamos fazer o santuário, vamos criar, vamos continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. E até com uma boa justificativa, o povo precisa. Aí Jesus olha para ele e diz: vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, porque eu preciso anunciar também em outros lugares. E acrescenta uma coisa belíssima: porque para isto foi que eu vim. Significa dizer, não foi para atender às expectativas das pessoas, você está entendendo? Quantas vezes a pessoa imatura, né? Nós mesmos, a gente às vezes dá um monte de bola fora e faz um monte de escolha errada, porque a gente quer mais atender às expectativas das pessoas do que atender à nossa própria identidade. Fazemos mais coisas para corresponder às expectativas dos outros do que propriamente para realizar aquilo que nós efetivamente somos. Jesus não tinha isso. Ele foi para isto que eu vim. E eu vim para dar testemunho da verdade, ele diz a Pilatos, por exemplo, né? E segue o caminho dele. Quando acontece, na vida de Jesus aconteceram coisas absolutamente distintas. Por exemplo, tem um episódio que ele acaba de pregar, vocês vão recordar. Vocês conhecem o Evangelho? Conhecem ou não? Eu espero que sim, que vocês tenham lido a Bíblia tudinho, porque eu estou falando de textos bíblicos, né, que eu suponho que todos vocês conheçam. Mas se eventualmente tiver algum que você não conhece, depois você consulta lá que você vai encontrar. Tem episódios da vida de Jesus que ele, quando termina de pregar, as pessoas querem fazê-lo rei. E tem outros que ele acaba de pregar e as pessoas querem matá-lo. É um negócio muito estranho, né? E é curioso como ele sai de uma situação e de outra e segue seu caminho.
Normalmente. Aquele episódio de Nazaré é espetacular, porque ele chega lá, né, e é o retorno para a casa dele, é a terra dele. Né? É o lugar onde ele cresceu, onde ele nasceu. Àquela altura do campeonato, ele já era a figura mais conhecida daquela região. Devem ter preparado um almoço para ele muito bom, né? Porque era o filho ilustre voltando para casa. E quando ele, com a pregação dele, desagrada as pessoas, o que é uma coisa já que demonstra a liberdade e a maturidade de Cristo, porque imagine você, vamos imaginar que você saiu lá da sua cidadezinha, qual é a menor cidade da diocese? Bichura, lá de Bichura. Ou então lá do Toxo, o problema, nós lá do Toxo. Não sei se você saiu lá do Toxo. Aí você se tornou um camarada extremamente conhecido na diocese, no estado, no país, né? Se tornou o filho mais ilustre de Bichura. O mega ibiturense, é? Chama ibiturense ou ibituriano? Pronto. Ibiturano, ibiturense. Aí você chega lá, aí todo mundo prepara aquela festa para você, prepara. É claro que a tendência natural do ser humano é não desagradar. Ora, se eu eu sou bem recebido numa casa, eu fico constrangido, né? Você fica constrangido. Você não quer desagradar. Você, às vezes, até se submete a algumas situações até constrangedoras para poder não desagradar a bondade das pessoas. Naquela circunstância, poderia ter acontecido isso. Jesus, poxa, me receberam tão bem aqui, eu sou o filho ilustre, voltou para cá. Ele poderia ter feito uma pregaçãozinha mais tranquila, né? Evitasse temas polêmicos. Pregasse o amor de Deus. Todo mundo ia sair satisfeito, todo mundo depois ia fazer um almoço, um jantar, ia dar tudo bem. O que é que Jesus me inventa de fazer? É pegar o profeta Isaías, né, e dizer, hoje se cumpriu isso aqui, porque o evangelista não escreve tudo, mas ele deve ter dito um bocado de coisa ali que foi desagradando as pessoas. Por quê? Porque ele estava centrado na missão dele, ele não tinha esse negócio de agradar, desagradar, sabe? Claro que o ser humano maduro ele tem prudência, e a gente vê que Jesus também tinha prudência, às vezes para saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas esse texto do Evangelho, eu acho que ele foi escrito e Jesus agiu dessa maneira para deixar essa lição para nós, que nós devemos agir de acordo com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, aquilo que nós somos chamados a ser. Então, o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, nós somos evangelizadores, nós somos cristãos, nós somos batizados. Então, nós temos que agir como tais. Independente se isso vai agradar ou não aos outros, se isso vai corresponder ou não às expectativas dos outros. Essa palavra de Jesus, ela me impressiona, porque Jesus disse, foi para isto que eu vim. Olha para Pedro, não. Esse negócio de santuário aí, curar o povo, esse negócio, deixa vocês, se quiserem fazer. Eu não vim para isso, não. Eu vim para pregar nas outras aldeias, nas outras cidades. Em outras palavras, eu preciso cumprir com aquilo que o meu pai designou que eu fizesse. Inclusive, eu tenho uma amiga lá na comunidade que uma vez ela estava fazendo um serviço desses normais que a gente faz, arrumando, digamos, um refeitório, não me lembro mais o que era, um refeitório, uma casa, e tinha um grupo de pessoas com ela, umas 3 ou 4, que ela era a líder, né? E tinha uma muito lenta, sabe aquele povo mais lento, né? Que fica aquele negócio. Aí eu achei engraçado, porque eu cheguei mesmo na hora, ela foi chegando e foi dizendo assim, minha filha, me dá isso aqui, deixa eu fazer. Eu não vim ao mundo a passeio, não, eu vim ao mundo a negócio. Eu pensei comigo, Jesus também veio ao mundo a negócio, pode olhar. Jesus não veio ao mundo a passeio, não. Ele não perde tempo com
com outras coisas, sabe, com coisas supérfluas, alimentando expectativas dos outros. Não, ele está centrado na identidade dele. E mais interessante ainda é que como foi que Jesus definiu a sua identidade? Porque se a gente está falando de viver de acordo com aquilo que se é, não é? Pegar a identidade no centro da vida e agir nesse sentido para corresponder a isso. E a gente está falando, inclusive, é bom que se fale isso num tempo como o de hoje, que justamente as pessoas estão confusas na sua identidade. As pessoas hoje têm cada vez mais, não sei se vocês já perceberam, dificuldade de conquistar uma identidade estável, firme. É por causa também da cultura, né, da coisa dos tempos. Né? Eu já disse a vocês uma vez que uma pessoa ligou para mim, passou uma mensagem, dizendo: Ronaldo, estou muito preocupado, né, porque tem muito pregador entrando em depressão, né, tendo problema psiquiátrico, psicológico. Às vezes a gente tem a tendência de identificar isso como falta de fé, né? Aí, assim, o que está acontecendo, Ronaldo? Os homens de Deus estão ficando doentes psicologicamente. E eu não pude responder na hora, porque eu estava de saída para psiquiatra. Aí quando eu voltei, aí que eu fui explicar a ele que era uma tendência dos tempos, né? Não é questão, não é falta de fé, né? É porque é o tempo mesmo, o nosso tempo é um tempo confuso, né? Ele é confuso, nós sofremos de uma certa bipolaridade cultural, para não dizer uma esquizofrenia cultural. A pessoa às vezes é uma coisa, outra hora não sabe mais o que é. Tem uma dificuldade identitária, né? O que não era o meu caso, viu, gente? Não era o meu caso. Eu fui para psiquiatra por causa de desgaste emocional nas lidas com o meu trabalho em acordo com a minha identidade. Ou seja, o meu trabalho de missionário, de formador, de pessoa que acompanha os outros, me trouxe um desgaste emocional inerente ao meu próprio trabalho. Não foi porque eu, entrei em crise de fé, em crise de identidade, não. Eu tive um desgaste mental que eu tive que procurar uma ajuda médica profissional para poder me recuperar. E até conseguir mesmo, né? Até porque doença e maturidade são duas coisas diferentes, viu, gente? São duas coisas diferentes. Tem gente maduro que pode ter doença. Pode ter, inclusive, doenças psicológicas, patologias emocionais. A pessoa pode ser maduro e doente. É uma vantagem ainda porque é maduro. A pessoa madura faz bom uso até da doença, enquanto que o imaturo faz mau uso até da saúde. Aí pode existir um imaturo saudável e pode existir um imaturo doente. Esse está lascado. Porque, além de ser doente, né? Por exemplo, como foi que eu lidei com minha doença? A médica passou um remédio para mim chamado Êxodos. Eu digo: estou em casa. É o segundo livro da Bíblia. Não é não? Eu já comecei a tomar, aí não me dei bem com o remédio. Aí ela passou outro chamado Andes. Continuei andando. Continuei minha caminhada, né? Depois ela passou outro chamado Depakote. Já ouviu falar? Quem é da área? Depakote. Já tomou? Um dia eu mandei a minha filha comprar para mim. Compra uma caixa desse remédio para mim. Aí minha filha liga da farmácia. Pai. Ela fala assim: pai. A moça está perguntando se é caixa com 60 ou com 40 ou com 30. Eu disse: eu não sei, minha filha, eu só compro Depakote. Não é que ela disse, a farmacêutica? Eu vi quando ela disse: ele está dizendo aqui, moça, que só compra de pacote. Olha, eu me diverti com a minha doença. E ainda fui atribuindo sentido bíblico, sabe, a coisa, porque
é uma coisa, não tem nada a ver, pelo menos em princípio, não está relacionado com a outra. Você pode sofrer de alguns males emocionais, psicológicos, por isso que hoje a gente rezou, pediu a Deus para curar, né? Curar também da depressão, do pânico, da insegurança, dessas coisas todas. Eu sei que Deus não cura tudo, porque Ele permite também que a gente, inclusive, até utilize a própria doença como mecanismos, às vezes, de maturação. Ou não é verdade que, às vezes, a gente fica mais maduro quando a gente adoece? Não é quando a gente tem uma doença grave, uma situação, você repensa a vida muitas vezes, você passa a enxergar as coisas sob outra perspectiva. Então, por exemplo, uma pessoa que criticava muito um depressivo, um dia ele teve a depressão, ele mudou a visão dele. Ele começa a pensar a coisa sob outra perspectiva, né? Então, mas onde foi que Jesus encontrou a identidade? Aí eu recordo a vocês o texto que eu citei de manhã, do Jordão, né? Em que o Pai proclamou uma identidade sobre ele, para dizer que Jesus encontrou a identidade dele na relação com o Pai. E isso tem dois sentidos importantes. Primeiro, porque é Deus, é com Deus. É nele que você tem que encontrar a sua identidade. É na relação com ele que você tem que se descobrir. Na relação predominantemente com ele. É claro que outras pessoas, elas podem nos fazer bem. E elas podem, inclusive, nos ajudar a discernir, a encontrar a nossa identidade. Elas podem nos ajudar na formação. Existem pessoas que nos amam. E essas pessoas que nos amam, elas devem ser valorizadas por nós. Nós devemos ter gratidão a elas pelo que elas conseguem construir em nós. Mas qualquer pessoa, mesmo aquela que mais te ama, ela pode cometer equívocos, ela pode cometer pecado, ela pode tratar você de uma maneira que, ao invés de te ajudar, te prejudica. Isso acontece, às vezes, no casamento. A gente ama demais a esposa, ama demais o esposo, e, às vezes, a gente se sente diferente, como se tivesse acontecido algum acidente de percurso. Por isso, construir a identidade na relação com Deus. Porque esse, sim, tem o pensamento perfeito, enxerga você tal como você é. Não é simplesmente um olhar que vai dizer a você, não, faça qualquer coisa que está tudo bem. Não se trata disso. Mas é um Deus que diz a você quem você é, essencialmente, no núcleo da sua identidade. Por que é importante isso, gente? Por que é importante a gente ressaltar a dimensão do ser amado antes de ressaltar a dimensão do ser pecador? E por que eu estou falando de ser pecador? Porque lembra que eu disse de manhã que eram duas características e mais uma, que a gente descobria na experiência fundante? Eu falei, Deus é amor, eu sou amado, mas tem uma outra coisa também que a gente descobre na experiência fundante, que é a nossa condição de pecador, que é o que faz a gente sentir necessidade de Deus. Porque você pode prestar atenção, a pessoa que não se sente pecadora, ela não tem necessidade de Deus. Ela não vai na igreja por causa disso. Quantas vezes você não escutou alguém dizer isso? Não, eu não preciso ir na igreja, não. Eu não mato, não roubo, ajuda os outros quando pode. O que está por trás desse discurso? A pessoa se acha boa. Ela não entende que ela tem pecados. Ela não foi iluminada quanto a isso. Ok. Na experiência fundante, nós também recebemos uma luz para a gente entender que a gente tem pecado, que a gente tem uma condição, mas essa condição é uma condição temporal. É um elemento condicionante. Ele não faz parte do cerne do ser humano. No centro do ser humano está Deus, está o amor de Deus, está a presença dele, está a minha condição de pessoa amada e amante. Agora, eu tenho é mais ou menos como se fosse um contorno. Deixa eu pegar aqui uma pessoa. Vem tu. Sim, tu. Vamos imaginar que... Desculpa que eu esqueci teu nome. Vamos imaginar que o Everaldo seja
o elemento identitário central. Meu elemento identitário central. Está aqui. Por favor, olhe para o pessoal lá, não fica olhando para mim, não, beleza? Aí. É porque você precisa. É porque você olhando para mim, você precisa entender. Melhorou, né? Mas você. Agora que eu me lembrei que você precisava ler meus lábios, né? Mas meus lábios são tão grandes que você dá para ler até em braille. Não se preocupe. Só o eco aqui vai fazer você entender. Aqui é o amor de Deus. Vamos dizer, o Everaldo é o amor de Deus. Aí vamos imaginar que eu botasse um contorno nele aqui, tipo como se fosse passando um lápis, fazendo um contorno. Isso aqui é o pecado no centro da nossa identidade, entendeu? Agora muito obrigado, você já pode descer, e você agora já pode olhar para os meus lábios. Vamos imaginar que você tiver que a sua identidade é um círculo e o pecado é um contorno. É como se fosse contornando assim. Por isso que às vezes a gente confunde. A gente acha que o pecado pertence à nossa natureza. Eu nem gosto muito dessa expressão, eu sou o pecador. Eu nem gosto muito, não é que esteja errado. Eu gosto mais de eu estou pecador. Eu estou, quer dizer, aqui nesse tempo, infelizmente, por causa do pecado original, eu tenho esse elemento em mim que funciona como uma espécie de contorno, de algo que se apega a mim e que não quer me largar. É por isso que eu tenho raiva de pecado por causa disso. Porque o bicho se apega, parece um chiclete. Não é? Um negócio que pega em você e não quer te largar, de jeito nenhum. Por isso que tem uma música, né, que diz larga do meu pé, né? Larga do meu pé. Você conhece essa música, não? Não conhece? Larga do meu pé, sai pecado, larga do meu pé. Não conhece essa música, não? Depois a gente vai cantar. Porque o bicho é pegajoso mesmo, entendeu? Só que isso não faz parte da minha identidade. E aí, o que eu tenho que reforçar na evangelização? Por isso que eu acho que a gente, como evangelizador, tem que pensar muito nisso. Ao invés de você ficar... Se você ficar dizendo demais à pessoa que ela é pecadora, pecador, o que você está fazendo? Você está acendendo esse contorno. Aí ele vai ficar cada vez mais grosso, vai ficar igual com lápis porosa. Não tem lápis ponta porosa. Né? Vai ficando grosso. Daqui a pouco, o próprio indivíduo e os outros estão enxergando predominantemente esse elemento, a ponto de obscurecer aquilo que realmente está na nossa vida. E aí, o assento no pecado, ou na condição de pecador, o reforço, obscurece a condição de amor. O contrário é diferente. Se você ressaltar que a pessoa é amada, ela vai se sentir tão identitariamente unida a Cristo que ela vai querer deixar o pecado. Ela não vai querer ter pacto com o pecado. Pelo contrário, ela vai sentir aquilo como se fosse um elemento que se prende a ela e que ela precisa se desvencilhar o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Jesus, ele fez isso, embora ele não tivesse pecado, portanto não tinha esse contorno na identidade dele, mas ele construiu essa identidade na relação com o Pai. E por que você precisa botar a pessoa na relação com Deus? Porque Deus vai sempre proclamar uma palavra de positividade sobre você. Deus é Pai, minha gente. E um pai, quando vê um filho, ele gosta de ver o filho. Ele está junto com a Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem conhece ela? Já ouviu? Já leu alguma coisa dela? Já leu a história de uma alma? Já? Pronto. Ali ela tem uma frase que é muito interessante, que Santa Teresinha ela ressalta muito essa dimensão, né, do amor de Deus, da pequenez, da chamada infância espiritual, do Deus que vem e que pega a pessoa. E ela, quando ela vai fazendo aquela reflexão, que muita gente acha que é piegas, mas não é piegas, é muito interessante do ponto de vista espiritual.
ela diz que ela se sente tão filialmente unida a Deus, que ela diz assim, eu rezo, lá na Chave do Alma, não sei se você lembra, ela diz, eu vou para a oração, mas eu não vou só porque eu preciso rezar, não. Eu vou porque o Pai gosta da minha presença. Olha que coisa legal, gente. Porque a gente ressalta muito a presença de Deus, né? Assim, tipo, poxa, estar na tua presença, Senhor, é bom para mim. É bom para mim estar na tua presença. De fato. Mas talvez muito mais do que nós nos alegramos com a presença de Deus, ele se alegra com a nossa presença. Aí ela diz, eu vou rezar para dar prazer a Ele. Olha que coisa. O nível de pertença filial, você está me entendendo? Ela define essa identidade na relação com Deus. Além disso, não só pelo fato de ser o Pai, ser Deus, mas veja, quando você faz isso, Jesus, quando fez isso, ele definiu sua identidade em algo fora de si. E esse é um dos problemas do mundo de hoje. Porque o mundo de hoje, ele quer que você defina a sua identidade a partir de você mesmo. Quais são os seus sonhos? O que é que você quer da sua vida? Não, você quem vai decidir. Daqui a pouco, a gente coloca, inclusive, os jovens sofrem muito com isso, né? Porque a pressão é que ele decida, e ele tem que conseguir compreender quais são os seus elementos identitários. Hoje se força, inclusive, a pessoa a tentar descobrir até a sua identidade sexual. Olha que maluco que a gente chegou. Ou seja, você quem vai decidir o que você quer ser, inclusive naquelas matérias que sempre, do ponto de vista cultural, inclusive, se viu sob a perspectiva daquilo que é inato, do que é dado. Porque a gente recebe coisas na vida, né? Recebe coisas na vida que você não escolhe. Mas a proposição hoje é a proposição de uma escolha radical. Você tem que escolher, você tem que escolher. E aí a pessoa ela se centra muito nela. Ela quer entender os seus processos, ela quer entender quais são os desejos dela, o sonho dela. Veja, ela tenta descobrir a identidade dela em torno dela mesma. Ela fica girando. Ela não está fora, ela não pensa a coisa fora, no transcendente. Por isso tem muita gente com dificuldade de definir identidade. Porque circula em torno de si, né? Isso é uma coisa em torno de si. Olha o que é que Jesus diz. E quando Jesus faz isso, quando ele constrói a sua identidade na relação com o Pai, ele só constrói coisa boa. Pode prestar atenção do que Jesus diz de si mesmo. Você lembra de passagens bíblicas em que Jesus fala a respeito dele mesmo? Cite aí alguma para mim. Eu sou o bom pastor. E ele sabe o que é que faz um pastor. O bom pastor dá a vida. Olha a clareza da identidade. E a clareza da missão decorrente da identidade. Não sei se vocês conseguem, se me façam entender. É muito claro isso no Evangelho. Eu sou o bom pastor, é a minha identidade. Toda identidade, todo elemento identitário deságua numa missão. E a minha missão é dar a vida pelas ovelhas. Outra passagem. Eu sou a luz do mundo. Por isso que eu vou botar lá na bio do meu Instagram. Quem me segue não andará nas trevas. Vocês vão me seguir depois de sair daqui? Me siga lá no Instagram, viu? E toda vez que eu termino um evento, aumenta 2, 3. Então, vê se aumenta uma coisinha aí. Eu sou a luz do mundo. E é interessante que essa passagem, ele diz, eu sou a luz do mundo num determinado momento,
E no outro momento ele diz, vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele atribui a nós um mesmo elemento identitário que ele atribuiu a si próprio na relação com o Pai. Porque ele quer que a gente seja igual a ele. Ele quer que nós tenhamos esse elemento identitário, né? Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Jesus, ele dedica então sua vida para isso, né? Tem no capítulo 8, no versículo 14 do Evangelho de São João, ele diz, eu sei de onde eu venho e para onde vou. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado, você sabe de onde você vem? E para onde vai? Tem gente que está dizendo aí, vim de Ibitura e vou para o Toxo. Não, quero saber, né, a identidade propriamente dita. Porque dizer só de localização está fácil para nós, né? E ele diz, eu desci do céu, olha a clareza dele, eu desci do céu, e eu desci do céu para quê? Para trabalhar. Eu trabalho, meu pai continua trabalhando, e eu vou fazer isso até concluir a obra que meu pai me encarregou de realizar. João capítulo 6 e João capítulo 17. E a relação dele era tão íntima com o Pai que ele chega a dizer, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Então ele tem essa clareza, meus irmãos. Olha que coisa, e a gente pode herdar essas características, sabia? Quando a gente vai se unindo a ele, a gente vai se tornando também uma pessoa que tem clareza identitária, e mais do que isso, que tem condição de fazer escolhas com base nessa identidade. Que é uma marca da maturidade pessoal. É a aptidão de fazer escolhas livres, não pressionadas por ninguém, em acordo com sua identidade. Ou seja, o que eu sou? Eu sou homem, pai de família, missionário consagrado. Então, minhas escolhas têm que levar em conta esses elementos identitários. E eu o faço livremente. Jesus chegava a dizer, eu dou a minha vida. Ninguém tira de mim. Porque era uma escolha que ele fazia. Ele fazia a escolha. Sempre em acordo com sua identidade. E assumia as consequências dessas escolhas. Você pode prestar atenção que Jesus não bota culpa em ninguém de nada. Da morte dele, ele passa por todo aquele sofrimento. Ele não bota culpa em ninguém. Você não vê em nenhum momento Jesus dizendo, desgraçado de Judas, eu pego você depois. Você não vê ele se queixando, por que esses discípulos me abandonaram? Porque se Jesus fosse queixoso, né, se fosse Jesus, depois da ressurreição, eu não ia mais nunca ver aqueles desgraçados. Na hora que eu mais precisei, vocês fugiram, né? Também agora não vou mais, não. Não tem isso, gente. A liberdade interior com que ele enfrenta a sua missão, né? Mesmo sabendo que algumas pessoas lhe fizeram mal, tudo, né? Mas não tem nenhum tipo de sintoma de queixa, sabe, de ressentimento dos discípulos. Eu acho tão interessante quando Jesus chega no mar da Galileia, ali para encontrar Pedro, naquela situação depois da negação. Até porque Jesus ele pensa que, às vezes ele pensa que os discípulos estão preparados igual ele, né? Porque ele diz assim, você vê como é que ele vai fazer, como é que ele conversa com os discípulos. Ele diz assim, olha, o Filho do Homem vai ser entregue. Nós vamos para Jerusalém, mas vão me prender, vão bater em mim, vão me crucificar. E ele diz isso abertamente para os discípulos. Os discípulos estão tão despreparados para acolher esse tipo de situação que eles começam a conversar outras coisas. Diz o Evangelho que eles tinham medo de interrogá-lo. Tem uma vez que Jesus está dizendo, eu vou morrer, vou ser crucificado e vou morrer, e eles começam a discutir quem entre eles é o maior. Você acha que pode? A diferença, que pelo menos se você, né,
se você me diz uma coisa aí de um problema, você chega para mim e você diz, Ronaldo, eu estou com câncer. Vou ter que fazer uma cirurgia difícil, corro risco de morte, pode ser que eu morra. Aí eu olho para você e digo, rapaz, eu tenho uma festa hoje para ir, só da boa, lá em Bitura. Vou comprar uma bota daquela do Padre Alessandro Campos. Se pelo menos eu dissesse assim, Everaldo, eu também passei por uma situação difícil, ou eu também, né? Que seria mais ou menos assuntos afins, demonstraria que eu não estava totalmente indiferente à sua dor. Mas mudar de assunto completamente. O cara está falando de morte, de cruz, de não sei o quê. Quem de nós é o maior, hein? Não faz sentido. Mas nem por isso Jesus fica com ressentimento com os discípulos, porque ele tinha muita clareza. Aí tem hora que ele dá uma notícia ruim na hora da comida, que é uma hora totalmente inadequada de dar notícia ruim. Se você for dar uma notícia ruim, deixa o povo terminar de almoçar, porque senão dá fastídio o povo, né? O povo perde o apetite. Claro, você dá uma notícia ruim na hora da comida. Jesus, o povo mal começa a comer, um de vós vai me trair. Engasga. Tem uns que perdem o apetite, mas tem outros que não estão nem aí, né? Vai desviando o assunto. Mas ele não tem nenhum tipo de queixa, de ressentimento. E por que isso? É porque ele... não, porque é Deus, porque ele perdoou os discípulos. Não é. Jesus, eu acho que ele não fez esforço nenhum para perdoar aqueles discípulos. É porque ele estava com tanta centralidade na identidade dele e da missão dele. Ele estava fazendo as escolhas de acordo com essa identidade. E ele sabia das consequências. Então, em última análise, ele sabia, olha, tudo bem que alguém me traiu, tudo bem que os outros me abandonaram, mas quem se meteu nessa confusão fui eu. E eu me meti porque eu quis. Na minha liberdade, eu me meti porque o Pai quis isso, o Pai designou isso para mim. E eu sou feliz por fazer isso, porque é o que a gente encontra em Jesus no final da vida. Me acompanha para a gente fazer uma oração final. E o final da vida de Jesus, vocês conhecem, né? É aquele momento em que Jesus está crucificado. Lá ele está crucificado e aquilo é uma situação absolutamente constrangedora. Eu até, sabe que eu entendo às vezes por que os discípulos fugiram, assim, não quiseram estar ali, porque aquilo era um ícone de derrota. Um ícone de derrota. Ou seja, você imagine você seguir alguém em quem você acredita que vai ser um grande Messias, que vai fazer uma grande obra, e daqui a pouco isso se revelar como sendo uma ação totalmente frustrada. Como é que ia ser isso, hein? Você imagine se Pedro, os outros discípulos ali, tivesse tudo ali ao pé da cruz ali de Jesus, ia chegar a gente e dizer, ei, e o que foi que houve com o seu mestre? Ia ser um constrangimento. Nem ia conseguir, sabe? Eles não iam conseguir dar resposta. Até entendo que eles tenham ido embora, né? Tenham se afastado. E aí Jesus ali, naquela situação, e diz o Evangelho que passa a gente, e tem um gesto emblemático, né? As pessoas passam e balançam a cabeça, diz o Evangelho, meneiam a cabeça, quer dizer, balançam a cabeça negativamente, como sinal de reprovação. Jesus está exposto para o mundo e todo mundo, olha, com alguma exceção, a gente pode até pensar ali que a Virgem Maria e São João entendesse mais ou menos o que estava acontecendo, porque os outros olhavam para Jesus e meneavam a cabeça, dando sinais de reprovação.
Agora você imagina, você está numa posição, numa situação de mundo que todo mundo critica você. Todo mundo. Todo mundo reprova suas atitudes. Às vezes a gente faz uma coisa e as pessoas reprovam e a gente passa uma semana em depressão. Por conta de uma coisa. Você imagina numa situação como aquela. E quando a gente olha para o interior de Cristo, ele se demonstra um homem extremamente realizado, feliz, tranquilo com o que fez com a vida. E não é por outra coisa não foi porque ele alcançou sucesso e galgou postos, não. É porque ele viveu a identidade dele. Por isso ele não era agitado ao sabor de qualquer doutrina, você está me entendendo? Ele era firme. E isso é maturidade, gente. Isso é maturidade a partir da experiência de Deus. Quando vocês, e eu desejo sinceramente que isso aconteça, né? Quando vocês atingirem esse nível de compreensão, claro, a gente não vai ser assim tão perfeito quanto Jesus, porque ele não tinha pecado, mas o nível que a gente conseguir atingir de precisão identitária e de capacidade de escolher livremente e de não condenar ninguém por aquilo que aconteça conosco, quando isto for resultado das nossas escolhas identitárias, né? Quando a gente souber lidar com realismo, com serenidade com essas coisas, aí você vai experimentar aquele mesmo prazer que Jesus experimentou na cruz, quando ele disse: tudo está consumado, está tudo consumado, fiz tudo o que eu devia fazer e está bom demais. Vamos para frente, Pai, porque agora eu concluí a obra que tu reservastes para eu fazer. Isso é a felicidade. Isso é a felicidade. Isso é a plenitude humana, é a plena realização, é o prazer interior, é o que a gente chama de prazer ontológico, é o prazer do ser, que ele supera até os infortúnios do dia a dia. Você pode até sofrer, mas você tem um prazer interior de estar fazendo o que você tem que ser feito. Dá para entender? Então, o que eu desejo imensamente que isso aconteça com vocês. Foi uma alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui na Jovenice.